Olá gente, tudo bem? Aqui é o professor Patrick e hoje a gente vai estar dando sequência agora à nossa correção de exercícios, tá? Hoje a gente vai corrigir os exercícios que ficam lá da página 120 a 123, na unidade 1 do nosso livro, tá bom? Então lá na página 120, a gente começa o exercício tendo uma charge do Garfield. E ele fala assim na charge: Why dogs bury bones is a mystery. Why they dig them back up is even a bigger mystery. Então vai falar que o porquê de cachorros enterrarem ossos é um mistério. Aí aparece o cachorro desenterrando o osso lá cheio de terra. Ele fala, e o porquê deles desenterrarem é um mistério maior ainda. A pergunta do número 1, essa parte de interpretação está com as perguntas em português, então vocês também podem responder em português, tá? Então está perguntando assim: sobre a fala de Garfield com relação a cães, responda. Quais atitudes dos cães que ele considera misteriosas? Por que ele pensa assim? Então, no caso, a gente viu que são duas ações misteriosas: enterrar os ossos e desenterrar os ossos. E talvez o Garfield pense assim porque essa é uma atitude feita por cães e não por gatos. Mas aí é uma resposta pessoal, então vocês podem variar, usar a imaginação de vocês do porquê o Garfield pensa dessa forma. Lá na página 121, a gente vai ter mais perguntas e... Só um minutinho, saiu da página aqui. E lá está perguntando assim na letra B: qual das atitudes citadas anteriormente é para Garfield mais misteriosa? Por quê? O Garfield fala lá na chargezinha que desenterrar é mais misterioso ainda. E o porquê a gente pode imaginar que quando desenterra o osso vem todo sujo, né? E gatos não gostam muito de ficar em sujeira, geralmente, então basicamente essa lógica. Mas também pode seguir pela interpretação, tá? E agora a gente vai para o número 2, que agora a gente vai falar sobre a estrutura do que a gente viu lá no vídeo que eu postei para vocês. Número 2. Considere as seguintes frases. My dog eats canine food. My dogs eat canine food significa meus cachorros comem comida canina. E a segunda frase é Cats need special care. Os gatos precisam de um cuidado especial. Agora a gente tem que reescrever as frases passando cada uma para a forma negativa. A gente viu lá no videozinho de explicação que eu postei que quando a gente fala de forma negativa, a gente tem duas formas. Ou a gente bota do not, ou don't, abreviando, ou does not, ou doesn't, abreviando também. Nesse caso é plural, então a gente precisa usar o don't. Então a primeira frase ficaria My dogs don't eat canine food. O resto da frase você só repete sem fazer nenhum tipo de alteração. A segunda, Cats don't need special care. O resto da frase continua. Sempre colocar o don't ou o doesn't logo depois do sujeito. Nesse caso seriam my dogs, nesse caso seriam cats. Tá? Já embaixo vai estar falando assim: agora, reescreva-as no singular, nas formas afirmativa e negativa. Então, se no plural a gente usa don't, a gente estudou lá no vídeo que no singular a gente não usa don't, a gente usa doesn't. Então é a mesma coisa. Só que a gente vai tirar o S. De dog para ficar dogs, de dogs para ficar dog e de cats para ficar cat. E ao invés de don't, a gente coloca doesn't. Então ficaria na negativa. My dog doesn't eat canine food. Continua o resto da frase. A cat doesn't need special care. Só continuar o restante da frase. Embaixo a gente tem que transformá-las em afirmativa. A gente viu lá no vídeo também que para fazer afirmativa, para he, she ou it, aqui estamos falando de dog e cat. São animais, a gente usaria it. A gente precisa acrescentar S no verbo. Então ficaria My dog eats canine food, continua a frase. A cat needs special care. Só continuar a frase. Então, gente, basicamente é essa parte de estrutura que a gente viu. Agora a gente vai ter alguns exercícios aqui, num formato mais de simulado de múltipla escolha. Aqui já estão as respostas, mas a gente vai tentar ver como é que a gente chega nessas respostas, tá? Aqui a gente vai ter o texto, na parte de atividades, tá falando sobre frejar. O frejar era o guitarrista do Barão Vermelho, né? E aí a gente vai estar falando sobre ele lá. No número 1, tá perguntando que elemento linguístico do texto, em inglês, indica que o frejar saiu da banda Barão Vermelho. As opções que a gente tem são hit the stage, seria tipo entrar no palco, returns to the festival,
retornou ao festival. It was January 15th, era 15 de janeiro. Solo performance, carreira solo. Cazuza sang, Cazuza cantou. A única opção que faz sentido aí em relação a eles ter saído da banda é solo performance, que é carreira solo. Então é a letra D. O número 2 está falando assim: change the following sentence to the simple present tense. Tá falando para mudar a frase para o presente. E a frase é: Cazuza sang, pro dia nascer feliz. Esse verbo sang é o passado do verbo sing. E a gente vê que Cazuza é uma pessoa, seria equivalente a rir. Então, nesse caso, a gente precisa acrescentar S no final do verbo no presente. Agora, vamos ver qual é a frase que tem um exemplo com S. A única que tem com o verbo com S é a letra A, que é Cazuza sings pro dia nascer feliz. Então, número 1, letra D, número 2, letra A. Agora a gente vai partir lá para a página 122, tá? Na página 122, a gente vai ter um texto falando sobre videogame e o título do texto é: Do videogames make people more violent? Os videogames fazem as pessoas mais violentas? A primeira pergunta, que é o número 3, está falando assim: a influência exercida pelo videogame nas pessoas. Sobre a influência exercida pelo videogame nas pessoas, o relatório da APA concluiu que os jogos eletrônicos, nesse caso vocês vão precisar estar lendo lá o texto. O texto está todo em inglês, então vocês podem estar fazendo uso de dicionário ou algum dicionário online para auxiliar na correção desse exercício para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, a APA diz, né, lá no começo do texto, que o videogame faz as pessoas ficarem mais agressivas. Então, isso é a única resposta que fala sobre isso, é a letra E. Então, número 3, letra E. O número 4 está dizendo assim: a visão apresentada no 9º parágrafo sobre a relação videogames e comportamento violento na vida real é de que os estudos sobre esse assunto são, aí a gente tem várias alternativas: autênticos, opinativos, reveladores, controversos ou inspiradores. No 9º parágrafo, eles estão falando que, however, most people who played graphically violent games, such as Call of Duty, Hitman, and Mortal Kombat, did not resort to violence, and most video games were not violent, said Dr. Richard Wilson. Então, eles falam que, apesar de muita gente jogar videogames graficamente violentos, como Call of Duty, Hitman ou Mortal Kombat, esses videogames não resultam em violência. E muitos videogames não são violentos. Então, com base nisso, a gente pode ver que é um estudo controverso. Alguns acreditam que são, outros não. Então, é a letra D. Número 4, letra D. No número 5, fala assim: o 5º parágrafo pondera que uma personalidade agressiva é resultante de... Lá no 5º parágrafo, está falando assim: it's the accumulation of risk factors that tend to lead to aggressive or violent behavior. That research revealed here demonstrates that violent video games use is one of the risk factors. Então, estou falando que é o acúmulo de fatores de risco que tendem a levar ou a liderar para agressivos ou violentos comportamentos. Essa pesquisa fez a revisão, que foi revista, demonstra que os violentos jogos, né, o uso de jogos violentos é um dos fatores de risco, digamos assim. Das opções que a gente tem aqui, a letra C é a correta, que diz que é a combinação de fatores de risco. Lá no número 6, a gente tem que analisar dizendo assim: analise as expressões verbais de 1 a 3 destacadas em negritos a seguir. A número 1 fala assim: the research demonstrates a consistent relation between violent video game use and increases in aggressive behavior. 4º parágrafo. Então, falando que a pesquisa demonstra uma consistente relação entre o uso de jogos violentos, né, e o aumento de comportamentos agressivos. O número 2 fala: a large group of academics felt the methodology of the research was deeply defected. E lá no número 3 está falando: you are not going to go out and attack someone. Essas expressões verbais, de 1 a 3, são classificadas respectivamente como. Então, a gente vamos ver como é que tá. A primeira palavra é demonstrates. Tá com S no final,
Então ela é presente, simple present, é o que a gente já viu. Então, presente simples, a gente tem a letra A letra B e a letra D com essa opção. Então a letra C e a letra E a gente já descarta. No número 2 está falando a large group of academics felt. Felt é uma palavra no passado simples, é uma palavra irregular, que vocês viram no ano passado. Então, presente simples é a primeira, a segunda é passado simples. Então, no momento, só pode ser a letra A ou a letra B. E aí, na número 3, está falando assim: You're not going to go out and attack someone. Está falando de going to. Going to é uma estrutura utilizada para falar de futuro. A única opção que tem, presente, passado e futuro, é a letra B. Então, número 6, letra B. Passando para a página 123, que é a nossa última página, o número 7 está dizendo assim: a frase que dá título ao texto está na forma interrogativa. Assinale a alternativa que mostra a mesma frase na forma negativa. O título do texto é Do Video Games Make People More Violent? A gente viu lá no vídeo da aula que para fazer uma negativa ou uma interrogativa, a gente precisa do do ou do don't. O do antes do sujeito é para interrogativa. Para ele vir na negativa, a gente transforma ele em don't e coloca ele logo depois do sujeito. Então vamos achar aí qual é a frase que tem um don't depois do sujeito. A única alternativa que tem isso é a letra A. Então, por esse motivo, o número 7, letra A. Aí agora a gente vai ter um pequeno textinho aí, duas imagens, uma pequena charge de texto para dar suporte para número 8, 9 e 10. E está falando assim: de acordo com um novo estudo, 30% das pessoas têm sobrepeso. Isso vem do fato de assistir muita televisão e passar muito tempo no computador. Para saber a história toda depois das notícias, no nosso especial de 3 horas. E depois disso, nos acompanhe no Twitter e Facebook. Mas primeiro, uma palavra do nosso diretor. Do nosso patrocinador. E aí tá falando aqui, Super Cheesy Potato Chips. Uma propaganda de batata frita. Então aqui é uma charge que está falando que muitas pessoas estão sobrepeso por conta de assistir televisão e Twitter e computador e critica isso falando, depois dessas notícias, acompanha a gente na nossa live de 3 horas e no Twitter e no Facebook e depois ainda faz a propaganda de algo, de uma batata, né? Então lá no número 8 está falando assim: a relação semântica, a relação de significado entre os dois quadros é de corroboration, corroboração, um auxilia o outro, contradiction, está se contradizendo um ao outro, contradição, substantiation, establishment, reinforcement. Eu acho que é meio claro, de acordo com isso, que é de contradiction, que seria algo contraditório. Então é certo que é a letra B. No número 9, está dizendo assim: a reportagem anunciada na tirinha, e aí tem várias alternativas em português, né? Letra A: mostra a relação direta entre obesidade e consumo de produtos calóricos. Letra B: divulga um estudo científico com o objetivo de mudar o comportamento da audiência. Letra C: demonstra indiferença em relação ao tema. Letra D: estimula o uso de redes sociais para divulgar produtos dos patrocinadores. Letra E: revela que 70% das pessoas com sobrepeso são sedentárias. A resposta que faz mais sentido para isso é a letra C. A questão da indiferença entre a notícia que eles passaram e o posicionamento da televisão em relação a isso. Então, número 9, letra C. Né? E para terminar, no número 10 a gente tem aí: assinale a alternativa que apresenta uma frase referente ao primeiro quadrinho, adequadamente transposta para o simple present. E aí a gente vai ter: people watches too much TV. They spend too much time on the computer. The journalists talk about overweight people. Scientists studies overweight people. Some people watch too much TV. A gente viu lá no nosso vídeo que quando está no singular, a gente precisa acrescentar o S, ou ES, ou IES. No plural, a gente não acrescenta essas letras no final. A letra A está no plural, porque people é plural. E aí, nesse caso, está com S, então está errado. É o contrário do português.
Na letra B, they. They são eles. Plural também e tá com S. Tá errado. Na letra C, é singular. The journalist. Mas não tá com S. Então também tá errado. Letra D, scientists. Plural. E depois veio S. Tá errado também. Letra E, some people. Plural. Watch too much TV. E aí não tá errado. Tá certo porque tá no plural e não tá com S. Nesse caso, a resposta aí é a letra E. Continuando, gente, a gente vai ter mais questões de marcar, que tá escrito aí para casa. Eu preciso que vocês façam essas questões também. E depois eu vou estar liberando outro vídeo de correção desses exercícios. Tá bom? Espero que nossas aulas voltem logo, mas enquanto isso a gente precisa continuar estudando. Tá? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.